Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre consórcio, tá pessoal? É um assunto que muitas pessoas me perguntam, a minha opinião, e eu vou falar aqui para vocês baseado em fatos, tá? Porque fato contra fatos não tem argumento, tá bom? O que é o consórcio, pessoal? O consórcio é uma união de pessoas onde cada uma paga um pouquinho por mês para comprar um bem em comum, tá? O consórcio mais conhecido é de imóvel, carro, moto, né? Mas a gente tem consórcio de serviço também, onde você pode utilizar para fazer uma viagem, fazer uma cirurgia plástica, ou até mesmo aqueles tipos de consórcio para comprar bens móveis, né? Computadores, equipamentos industriais, máquinas, tudo mais. Qual que é a grande diferença do consórcio, pessoal, para um financiamento tradicional? No financiamento, vamos pegar um exemplo, consórcio de carro, que é um bem mais específico, e aí a gente pode fazer um paralelo, tá? Quando você vai financiar um carro, você vai chegar na concessionária, vai escolher seu carro, e aí você vai escolher um banco ou uma financeira para financiar esse carro para você, tá? É estabelecido uma taxa de juros e aquela taxa de juros é dividida no período e aí você vai pagar. Aquilo lá pode ser em 12, 24, 36 e até 48 vezes. É sempre preciso ter uma entrada, né? E aí isso daí você financia. Geralmente, segundo informações do Banco Central, a principal taxa que você vai encontrar para financiamento de carro vai variar aí entre 1,5% e 2% ao mês. Então, você já pode ver que é uma opção extremamente cara, visto que o carro ele nunca valoriza, ele sempre deprecia. Então, no meu entendimento, não é uma boa opção. E o consórcio agora? Como que a gente pode imaginar o consórcio? O consórcio realmente ele tem algumas características que a gente precisa primeiro entender. O consórcio ele vai ter fundo de reserva, né? Que é um dinheiro que você paga para a administradora para custear algum problema que tiver dentro do grupo, tá? Você vai ter a taxa de administração, né? Que vai compor também esses valores que você vai pagar todo mês. E tem mais também alguns outros penduricários, seguro de vida, alguns outros consórcios têm taxa de adesão, entendeu? Mas vamos colocar tudo isso dentro de um bolo, né? Vamos imaginar que a taxa que nós vamos pagar dentro do consórcio seria 20%, onde já vai englobar todos essas informações que eu coloquei, tá? Esses 20% que você vai pagar, ele vai ser diluído em todo o plano que você contratar do consórcio, que pode ser 98, 92, 100 vezes, enfim. A grande diferença é que você vai pagar essa taxa num período inteiro, né? Então, se vamos dizer que você contrata um plano de 84 meses e aí você vai pagar uma taxa de 20% ao mês. Se você utilizar o sistema de taxas equivalentes, você vai ver que você vai ter um valor por ano. Mas vamos dar uma olhadinha como que a gente pode calcular isso daí para ser mais prático. Aqui eu estou utilizando o site do Clube dos Poupadores. É uma tabela de taxas equivalentes. Então, se você tem contrata um consórcio em 92 meses, pagando 20% em todo o período, você vai ter uma taxa anual de 2,40, tá? Uma característica do consórcio é que você não paga somente essa taxa. Você vai ter que pagar uma outra coisa, que seria o IPCA, quando se fala de carro. E por que você precisa pagar esse IPCA? Quando você vai tirar um carro no consórcio, cada mês você vai ter uma contemplação. Então eles vão entregar o dinheiro para você, você vai lá e compra o carro. E as outras pessoas que estão participando do grupo? Geralmente esse carro ele pode aumentar de preço de um ano para o outro. Então é para isso que serve o IPCA, para que o valor do bem seja corrigido e todos os participantes do grupo
possam ter o seu bem adquirido, né, no preço da data da contemplação, tá? Um detalhe muito importante que a gente precisa saber do IPCA é que o IPCA ele varia de ano para ano. Quando nós temos eventos igual 2021, 2022, onde teve a pandemia e a gente teve diversos problemas referente a esse evento, o que acontece? O IPCA ele pode subir muito. E quando esse IPCA sobe muito, ele vai onerar ainda mais o plano do consórcio. Então, ou seja, fazendo um paralelo entre o financiamento e o consórcio você já sabe, o financiamento você já sabe quanto que você vai pagar de taxa. Já no consórcio, a taxa ela é variável. Por quê? Porque você tem uma composição de taxa fixa, que seria taxa de administração, fundo de reserva e outras coisas mais, e você vai ter a correção da sua parcela utilizando como indexador o IPCA. Agora vamos dar uma olhadinha, pessoal, como que o IPCA ele se comporta através do tempo. Para quem não sabe, o IPCA ele é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então vocês podem perceber a variação do IPCA desde 2003 até 2022, né? Vocês podem ver aqui, pessoal, que em 2022 a gente teve um IPCA de 5,79, 2021 10,06. Então, esse percentual ele vai aumentando através do tempo. Assim como o IPCA ele pode variar muito para cima, ele também pode variar para baixo. Veja só, pessoal, estamos no ano de 2023. Olha a variação do IPCA no ano. Nós estamos com um IPCA acumulado até outubro de 3,75, né? Então vocês podem perceber que um mês ele vai dar um percentual, pode ser que tenha um mês que dê um percentual negativo, né? Então a gente precisa prestar atenção nesse indexador. Se nós formos perceber o financiamento, se você pegar um financiamento com uma taxa de 1,5% ao mês, quando você vai ver essa taxa ao ano, ela vai chegar próxima de 20%, porque ali são taxas equivalentes, tá? No consórcio, você vai ter o 2,4, que seria referente à taxa de administração, essa taxa é fixa, e você vai ter a variação do IPCA. Vamos julgar que o IPCA vai fechar o ano em 5%. 5% mais 2,4, 7,4. Se você for comparar essa taxa anual, 7,4, com 19% de um financiamento tradicional, você vai perceber que o consórcio é uma excelente alternativa. Entretanto, pessoal, o que a gente precisa entender do consórcio? O consórcio tem uma característica que você vai receber o bem através de um sorteio. Ou então você tem que entrar com uma coisa que a gente chama de lance, para você poder contemplar mais rápido, né? E toda essa técnica de você contemplar com lance, para não depender do sorteio, são poucas pessoas que dominam, né, essa técnica para que você consiga contemplar sua carta através de lance. O que a gente pode concluir aqui? Se você for adquirir o seu bem de uma forma planejada, a minha sugestão é que você faça a opção pelo consórcio. Agora, se você não tem tempo de esperar, você vai pegar o bem mais rápido, você vai fazer o financiamento, entretanto você vai pagar muito mais caro, né? Às vezes você paga até o triplo do valor. E tem um outro detalhe também. O carro, ou o caminhão, ou a moto, ela sempre vai sofrer depreciação. Sofrendo depreciação, você vai ter o custo da depreciação e vai ter o custo do financiamento. Então, pessoal, financiar carro, financiar moto, na grande maioria das vezes, tem que se evitar ao máximo fazer isso para que você, além de pagar duas, três vezes o valor do bem, você não perca com a depreciação.
Existe uma outra característica do consórcio que nós podemos discutir em um próximo vídeo, né? Porque o consórcio, apesar dele ser um produto que depende da contemplação, depende do sorteio, muitas pessoas aqui no Brasil não têm capacidade de poupar. Então elas veem no consórcio uma forma de uma poupança forçada. E um bom ponto de você fazer essa poupança forçada é que você tem a atualização da sua carta em cima do IPCA. Então, pelo menos você está um pouco protegido da inflação, né? E aí você pode juntar a sua grana para poder comprar um bem, sendo que você tem dificuldade de fazer essa reserva financeira da forma tradicional, colocando num título público ou até mesmo colocando num CDB de um banco, tá? Então, pessoal, a grande mensagem é: não tem certo, não tem errado. Existe a característica, a necessidade de você ter o seu bem mais rápido ou de forma planejada. Eu particularmente utilizo muito consórcio, eu utilizo como técnica tanto como alavancagem patrimonial, né, como para adquirir os bens que eu tenho até hoje. Então, a minha opinião é que o consórcio é um bom produto, mas precisa ter um bom profissional para te auxiliar, para dar os lances, para poder coordenar toda essa contemplação, né? E eu fico sempre distante de financiamento, principalmente quando se trata de veículos, motos, entendeu? Por causa da depreciação. E tem um outro detalhe. Quando a gente fala de financiamento de carro, moto, é uma coisa. Agora, quando você vai falar do financiamento de um imóvel, é uma coisa totalmente diferente, tá? E esse é um assunto que nós podemos abordar em um próximo vídeo. Ok, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais a respeito de consórcio, ou tiver algum tema que vocês queiram que eu aborde, é só deixar aqui na caixa de comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Sucesso e paz, tudo de bom!